Muito boa noite, e conversa, e joga fora a conversa livremente vários assuntos. Hoje eu tenho a honra de receber no Boteco pessoas muito queridas, como o Paulo Henrique Sorans. O Paulo Henrique Sorans, que foi secretário de Igualdade e Assistência Social de Sorocaba. O Paulo também, que é advogado. Também hoje uma das convidadas é a Mônica Campitelli. Ela é bióloga, pesquisadora, é fera nessa área. Ela manja tudo. E conosco também o Ítalo Moreira, do PSC, não do PCC, hein? PSC, um jovem vereador que está participando também. Inicialmente, eu gostaria de dar minha boa noite, primeiramente, às mulheres. Mônica Campitelli. Boa noite, seja bem-vindo ao Boteco, Mônica. Boa noite, Urbano. É um prazer estar aqui com vocês. Eu só estou aqui, eu estava aqui nos bastidores, me sentindo muito distraída, por não sou eu que estou sem o boteco aqui, né? Estou aqui na seca, mas tudo bem, vamos lá. Urbano. Estou vivo ainda aqui, estou vivo. Paulo Henrique Sorans, seja bem-vindo e boa noite ao Boteco do Urbano. Tudo bem, Urbano? Boa noite, prazer falar com você. Mônica, Flávia, o Ítalo, ou Mônica, o Ítalo entrou agora. Boa noite, Ítalo. Então, boa noite, meu irmão. Tudo bem? Tudo bem, boa noite a todos, boa noite, Urbano, Mônica, Flávia, os ouvintes aí, todos os internautas. O Ítalo nem sabe que a gente estava tomando cerveja aqui já no boteco, viu? Eu bebi, foi mal. Pois é, mas agora na transmissão, só se eu cair, eu vou buscar uma cerveja no Boteco do Pereirão, viu? Boteco do Pereirão, que está com a gente também a partir de hoje. Boteco do Pereirão, que funciona na rua Durvalino Manfio 452, ali no Jardim Santo André, perto da escola ali, principal do Jardim Santo André. Seja bem-vindo também, vereador Ítalo Moreira, você que é do PSC. Boa noite, meu irmão. Queria aqui agradecer a oportunidade. Nós estamos um pouquinho confusos aqui. Alô? Aí. Queria agradecer a oportunidade a todos aqui, mandar uma boa noite para todos aqui que nos acompanham. A minha namorada Lara Bru, minha amada namorada que está acompanhando a gente, a minha equipe, né, sempre acompanhando. Então, agradeço a todos. Opa! E aí, o que vocês estão achando do cenário municipal de Sorocaba? Urbano, tá tudo bem aí? Estão me ouvindo? Acho que tá dando um delay lá pro Urbano. Ou ele já foi buscar cerveja lá no Pereirão. Urbano, tá por aí, Urbano? Caiu no Pereirão. Caiu no Pereirão. Eu acho que o Urbano já caiu lá no Pereirão. Enquanto o Urbano volta aqui, vamos ver aqui. Já tá vindo os comentários. Voltou, Urbano? Não, o Urbano foi direto pro Pereirão, viu? O Urbano foi direto pro Pereirão, mas a gente já vai voltar, já vai falar dos assuntos aí, né? Para começar, né? O Urbano tem que abrir o programa. Mas, gente, tá terrível essa situação de coronavírus, lockdown. Como que o Ítalo e o Sorans e a Mônica tá vendo tudo isso? Daqui a pouco o Urbano já vem aí. Olha, quem começa aqui? Eu? Fica à vontade. O bar é assim. Então, vamos lá. Primeiro das damas, eu começo. Quem inicia? Você já pegou o bonde, agora continua.
Pega um bonde e vai. Ó, Então o vamos lá. Urbano voltou. Peraí, Urbano, tá tudo bem aí? Foi buscar Voltou do cervejinha? Pereirão. Tudo. É que o Boteco Peirão acabou de mandar uma cerveja aqui para mim. Desculpa, eu tive que sair atender eles. Perfeito. Urbano, eu perguntei para eles como está a situação da Covid, mas pode prosseguir aí. Não, eu queria, então, agora, April, eu queria você já falou sobre o Covid, mas eu queria... Ainda não. Vamos inverter a pauta. Eu queria falar com a Mônica. Mônica, essa notícia que teve repercussão em nível nacional, né? A questão da Xuxa, uma pessoa pública conhecida no Brasil inteiro, que ela recomendou que os testes em animais fossem aplicados em prisioneiros, em presos. Depois ela pediu desculpas no vídeo dela. Você concorda com essa posição da Xuxa aí? Então, Urbano, a gente, ontem eu e o Gabriel, a gente estava falando sobre isso, né? O Gabriel fez uma comparação boa, eu achei. Ele falou, o problema é que tem muita gente que tem essa mania de falar sobre coisas que não compreende, né? Então, sai jogando senso comum, assim, para tudo quanto é lado, a torta é direito, nem sabe do que se trata. E aí resvala aquilo para todo mundo, né? Resvalou para a causa animal, para os veganos, enfim. De forma alguma eu concordo com aquilo, ela foi tremendamente infeliz. Tem tantos equívocos naquela fala dela que é até difícil de falar, né? Mas, assim, não tem o menor cabimento você... Só falando, assim, brevemente, o veganismo parte do princípio de que não existem vidas ou seres sencientes têm direito a uma vida, a uma existência sem sofrimento, né? Então, você falar que não deve ser testado ou que não se deve torturar animais, porque no final das contas é disso que ela está falando, né? De tortura. Então, não se deve torturar animais. Sim. No lugar disso, deve-se torturar uma classe de pessoas que, na opinião dela, são pessoas que valem menos, né? Ela, inclusive, falou que a vida dessas pessoas servisse para alguma coisa. Isso não... Assim, é tão absurdo, né? Ela está defendendo a barbárie, né? A raiz disso é a raiz que levou ao nazismo, é o que levou à escravidão dos africanos, é o que levou à Inquisição. É essa ideia de que existem grupos que valem menos e, por valerem menos, nós, que seríamos superiores, teríamos o direito de nos apropriar daquelas vidas para nosso benefício, né? Isso é tremendamente equivocado, isso é tremendamente indecente até, né? E no fim, como você falou, ela foi tentar se desculpar, piorou. Eu tenho uma tia que usava a frase assim, a emenda ficou pior que o soneto. Foi isso que ela fez. Ficou pior ainda, enfim, aquilo é terrível. O que ela fala é terrível. O pior é que tem muita gente que fala, que concorda, né? Então, é muito triste. Hoje até na chamada do nosso boteco de hoje, eu coloquei como muito doido, né, Paulo? Paulo, você que é um combativo, você é uma pessoa muito consciente, um advogado, também formado em gestão pública. Nós estamos aí com milhares e milhares de mortes diárias. Hoje me estarreceu novamente as páginas, né, dos obituários dos jornais, páginas inteiras relatando aí essas mortes. Agora, Paulo, como fazer para que as pessoas entendam que elas têm que viver em isolamento social? Nós vimos ontem manifestações em Londres de jovens tomando praças, tirando máscara. Da onde vem esse não medo da pandemia, dos nossos jovens, que são verdadeiros assassinos
que podem levar à morte aos seus lares. Como você, independente de qualquer política, que depois a gente vai falar nisso, você vê essa situação? Urbano, eu acho, não dá para, é uma situação complexa, né? Seria leviano a gente dizer que tem um culpado por isso tudo, ou uma razão só para que isso tudo esteja acontecendo, né? Eu acho que são várias as razões e são vários os culpados. O que eu sempre tenho repetido é que, assim, esses corpos que estão se acumulando, em cima deles estão se acumulando digitais, porque um monte de gente acaba deixando as digitais por esses corpos aí. Eu acho que, assim, houve um momento em que a gente não podia responsabilizar aquele trabalhador, aquelas famílias mais vulneráveis, por não estarem cumprindo isolamento, porque é verdade que eles precisam sobreviver, né? Então, você olhar para a nossa condição, que é mais confortável, e fazer isolamento é mais simples. Agora, você olhar para uma família, que às vezes você tem 7, 8 pessoas morando numa casa de 2 cômodos, um barraco baixo, ele é determinado, como você falou, com criança correndo para lá e para cá. Você falar que aquela família vai ficar isolada e que não vai buscar alternativas de sustento, de convívio, inclusive, e tal, não é verdadeiro, né? Então, teve aquele momento, mas aquele momento não era tão grave quanto o momento que a gente vive hoje. E ainda assim, eu podia mencionar aqui diversas ações que foram tomadas no ano passado em Sorocaba, em fora de Sorocaba, em vários lugares, e que agora deixaram de ser consideradas. Várias. Eu vou falar uma só aqui, que a gente tomou como um exemplo de quando a gente estava lá na secretaria. A gente ofertou para idosos que moravam nessa condição, por exemplo, idosos que moravam lá no barraco com 4, 5 pessoas. Uma dessas pessoas acessava a unidade de saúde com suspeita de Covid, ela passava por uma entrevista. Se ela tivesse o perfil adequado, esses dados iam para a Secretaria da Cidadania, que fazia contato com essa família, e se tivesse um idoso na família, era ofertado para esse idoso ir para um hotel. Então, veja, eram medidas de bloqueio, de você tirar as pessoas. Naquele momento, havia grupos mais vulneráveis, agora já não tem mais, agora todo mundo está no mesmo barco, né? Mas havia grupos identificados como mais vulneráveis. Esse tipo de medida nem se discute mais. Então, e aí é uma coisa que me deixa absolutamente indignado mesmo, assim, para não dizer emputecido, porque eu posso falar, porque no boteco pode. É a conduta de determinadas lideranças que a gente tem, sabe? Eu não acho adequado que se negue a gravidade das coisas. Eu não acho adequado que falte transparência na divulgação de dados. Tenta entrar no portal de Sorocaba, da Prefeitura de Sorocaba, e, por conta própria, fazer estatísticas lá. É muito difícil, porque as informações estão todas embaralhadas. A falta de transparência e o discurso, lá atrás, o discurso de que não era verdade, depois o discurso de que só matava determinados grupos de pessoas, depois o discurso de que em Sorocaba está tudo bem, não precisa restringir mais, depois o discurso do tratamento precoce. Várias coisas foram levando as pessoas a acreditar que, para mim, está tudo bem. Se eu pegar, todo mundo vai pegar, e se eu pegar, está tudo bem. Então, além desse comportamento, que é um comportamento nosso, do brasileiro, de convívio, de abraço, dessa coisa de gostar do contato físico, humano, tem a questão da vulnerabilidade social que pesa, e tem a questão da inconsequência de algumas lideranças que a gente tem, né? E isso me deixa absolutamente indignado, né? Assim, essa falta de comprometimento com a vida das pessoas que estão sob o seu governo, sob sua tutela, né? Isso é muito ruim. Aí deu o que deu, né? Deu o que deu. Nós vivemos hoje um momento de explosão, de medo, de angústia. Ninguém consegue, nesse momento, dizer que não está apavorado. Está todo mundo apavorado. O Paulo, deixa eu Vereador falar Ítalo uma coisa. Moreira, pode ir à vontade. O Paulo falou que todo mundo apavorado. Eu tenho visto muita gente não sabendo do que está acontecendo, viu, Paulo? Ali onde eu moro, que é em Aíba, que a população tem pouquíssimo, nenhum acesso à informação, eles não estão sabendo, eles não têm a mínima ideia do que está acontecendo na situação real de Sorocaba, viu? E eu vejo até no Facebook muita gente achando que está a festa da uva, tranquilão.
Exatamente. Ítalo, seu microfone está desligado. Aí, ligou. Opa, estão me ouvindo? Vereador Ítalo Moreira, o senhor está na escuta? Tô na escuta. Vereador Ítalo, a Câmara Municipal de Sorocaba, do qual o senhor faz parte, ela voltou aí uma antecipação dos feriados, né? E acabou sendo efetivamente isso concretizado por um decreto assinado pelo prefeito Manga. Resolve essa antecipação de feriado ou é para inglês ver, vereador? Eu tenho duas visões, né? Primeiro que a gente não pode confundir a antecipação dos feriados com o decreto do prefeito, são atos diferentes, né? Eu mesmo, particularmente, não sou negacionista, eu acho que, inclusive, o Brasil gravou muito a pandemia por conta do negacionismo do presidente da República, né? Ele, de certa maneira, estimulou, sendo uma pessoa extremamente influenciadora e que tem uma legião de seguidores, ele influenciou as pessoas a negar a doença. Ele não correu atrás da vacina, né? O pior de tudo é a questão dele falar que era o risco de comprar vacina, que não podia funcionar, etc., sendo que ele correu atrás da cloroquina, remédios ali, que os próprios fabricantes muitas vezes diziam que não surtia efeito no combate à doença, né? Então, a gente tem esse problema, né? Um problema do governo federal, também um problema do governo estadual muito forte e problemas municipais também. Eu tenho críticas a essa gestão, por exemplo, esse decreto. Eu não gostei porque ele fecha, por exemplo, clínicas médicas, né? Ele, por exemplo, a própria clínica que às vezes faz teste ali de coronavírus, para ver se a pessoa tem ou não, ela está fechada, né? Vai aglomerar mais pessoas no SUS, vai fazer o SUS gastar mais dinheiro, então, e acaba dificultando o combate a doenças. Fora isso, outras doenças. Eu sou completamente contra o lockdown. Eu defendo o distanciamento social. Eu acredito que deveria ter até um maior rigor nas questões sanitárias, como, por exemplo, é muito comum ver pessoas na rua sem máscaras. Existem estudos mostrando que algumas máscaras têm maior efetividade ali em restringir a doença, né? Aquela N95 mesmo chega a quase 100% ali de conseguir reter o vírus, né? As de tecido chegam a 50%, alguma coisa assim, eu vi algum estudo. Eu acho que deveria, por exemplo, enrijecer essa questão, ou exigir da população essas máscaras mais rígidas. Pessoas que estivessem na rua sem máscara, elas fossem multadas, elas fossem responsabilizadas, né? Agora, o que eu acredito que não pode é a gente querer descontar as atividades econômicas, né? A gente vive num país pobre, muitas pessoas dependem de fazer ali, principalmente autônomos, trabalhar para fazer o almoço, a janta, né? Então você tira o trabalho das pessoas, você fecha comércio, você cria também um problema econômico muito sério, que você vai acabando com os recursos do próprio combate à doença, né? Os recursos municipais, estaduais, federais vêm acabando, porque a partir do momento que você tem problema na economia, você começa a cair a arrecadação. E aí vai ficar sem dinheiro para comprar remédio, para você conseguir, de fato, combater a doença. Então, eu sou contra o fechamento de comércio. Eu acho que deveriam ter políticas, por exemplo, a outra gestão, ela fez com que comércios reabrissem 4 horas por dia, o que foi extremamente horrível. Eu na época, até fiz uma representação no Ministério Público, baseado no estudo que nós fizemos com uma ferramenta do Google. O Google, ele tem um GPS, a partir do momento que você entra no estabelecimento comercial, ele consegue mostrar ali em gráfico o fluxo de pessoas durante tal tempo. O que acontecia quando você reduzia para 4 horas de funcionamento? Havia aglomeração, as pessoas tinham menor tempo para elas poderem comprar, tinha uma maior concentração de pessoas, ao invés de diluir ali do tempo. Por exemplo, deveriam ter políticas voltadas no sentido, por exemplo, ampliar o funcionamento dos estabelecimentos, ao invés de o estabelecimento que funciona 10, 12 horas, funcionasse 16 horas, 14 horas, que ele pudesse, por exemplo, restringisse ali, fazer cálculos em metros quadrados de quantas pessoas que deveriam ter, sei lá, distanciamento de 8 metros, pegar um
imóvel, uma loja de 130 metros quadrados, dividir ali para mostrar quantas pessoas deveriam ter na sua loja. Tendo controles sanitários desse tipo, são muito mais razoáveis e muito com menor impacto econômico do que as medidas que foram feitas. Foram muitas medidas drásticas, feitas no chute, no achismo, e isso vem prejudicando a economia do Estado de São Paulo, do Brasil, né? Por exemplo, o Dória, ele fez ele causou, através do fechamento do comércio, já causou um grande dano à economia, e agora, como a arrecadação está caindo, ele está aumentando impostos, né? O que vai destruir mais ainda a economia. E quando eu falo economia, ela é tão importante quanto as vidas, porque, igual eu falei, ela subsidia ali toda a questão da saúde, etc. Eu acho que faltou, por exemplo, pessoas de grupo. Foram políticas, desde o governo municipal, o governo federal, extremamente errôneas. Por exemplo, nós tínhamos vários grupos de risco. Poderia pegar os grupos de risco, afastar eles de trabalho para garantir ali plenamente o afastamento deles, dando subsídios para essas pessoas ficarem em casa, de fato, e pegar aquelas outras que não são tão de grupo de risco, deixarem elas trabalhar com normas rígidas sanitárias. Então, eu tenho essa visão de mundo que é um pouco diferente. Por exemplo, você reduzir frota de ônibus é um grande absurdo. Você ajuda a aglomerar pessoas, né? Agora, o que a gente tem de fato são negacionistas, aí existem muitos, né? E essas pessoas acabam. E não é um problema de agora, né? Não é. Se a gente pegar a época da gripe espanhola, tem até o Eduardo Bueno, que tem o Buenas Ideias, um canal no YouTube muito legal de história. Ele fala da gripe espanhola. Os políticos fizeram, as pessoas faziam a mesma coisa com a gripe espanhola. Achavam que não era uma doença que matava, tal. As pessoas só assustavam com a doença, de fato, quando chegava perto dela. Alguém da família morrendo, um amigo próximo, né? A doença hoje, eu acredito que 1 ano atrás, hoje as pessoas veem com muito mais preocupação a doença, porque provavelmente ela conhece alguém que já morreu da doença. Diferente de 1 ano atrás, as pessoas achavam que isso era criação, que isso aí era politicagem, né? E hoje a gente vê que não. Perfeito. Mônica, você como bióloga, me explica uma coisa. Por que os animais, eles não contraem o vírus aí do Covid? Quer dizer, teve alguns animais que acabaram pegando Covid, né? Mas por que são exceções? Por que nosso animalzinho, podemos ficar tranquilo com eles? Podemos. Antes de eu responder, Urbano, eu só queria falar uma coisa, que eu discordo que o Brasil é um país pobre. O Brasil não é um país pobre, é um país desigual, que é uma coisa bastante diferente, né? São coisas muito diferentes. Éramos, pelo menos até há pouco tempo, éramos uma das principais economias do mundo, né? Só que também somos um dos países mais desiguais do mundo. Eu acho que isso é uma diferenciação bem importante de se fazer. Eu discordo porque é o seguinte, aí uma visão de um liberal, né? O grande problema não é a desigualdade. A desigualdade ela é natural. O grande problema do Brasil é a falta de geração de riqueza, principalmente causada pela falta de liberdade econômica. Se nós pegarmos o índice de liberdade econômica, olharmos todos os países desenvolvidos, todos eles têm índices de liberdade econômica muito superiores ao Brasil. São índices superiores a 70%. O Brasil hoje não tem, acho que nem 52% de liberdade econômica. Né? É muito dificultoso no Brasil se empreender. Né? Quando eu falo isso, eu falo do pequeno. Aquela pessoa que vai vender água no farol, ela vai acabar sendo presa pela fiscalização. Aquela pessoa que vai montar um churrasquinho na garagem de casa, a fiscalização pode embaçar. Inclusive, vale aqui até reflexão, Mônica. Você sabe por que não... Você já imaginou por que a gente não tem uma Apple ou uma Microsoft no Brasil? Aonde que elas surgiram? Nos Estados Unidos? Porque nós, historicamente, somos um país que investe em commodities e não em industrialização? Não. E não em tecnologia e não em ciência? Não, porque a gente tem o Facebook, por exemplo, foi criado por um brasileiro que estava no estrangeiro, né? E a gente tem. O nosso maior problema
Se a Apple e a Microsoft surgiram numa garagem. Se o Steve Jobs fosse brasileiro e ele estivesse montando, que ele montava computador na garagem dele, se ele estivesse montando computadores na garagem dele aqui no Brasil, ou seja, no famoso fundo de quintal, com certeza a fiscalização ia prender todos os computadores dele e ia ser preso, né? Inclusive, essa é a realidade no Brasil, né? Sim, Mônica, é verdade. Eu conheço muita gente que trabalha no quintal de casa e eu nunca vi a fiscalização prendendo ninguém. Olha, mas eu já vi, né? Eu já vi, até porque é muito comum, até como vereador, a gente vê pessoas, por exemplo, que a fiscalização sanitária foi lá embaçar, por exemplo, com uma pessoa que vende churrasquinho, né? Agora imagina um cara criar computadores na garagem. Sanitária é outra coisa, né? Você estava falando de empresa de tecnologia. Mas no Brasil, a gente não investe em tecnologia, não investe em ciência, não investe em educação, né? Então, são coisas bem diferentes. Uma empresa de tecnologia e o cara que vende churrasquinho. Viu? A gente tem os grandes programadores do mundo são brasileiros. E por que será que eles vão para fora do Brasil? Eles são outdados. Porque aqui não tem oportunidade, porque aqui não consegue se empreender. Aqui não consegue se empreender. Por exemplo, só para concluir, aqui em Sorocaba, só para concluir, como que a gente combate inovações? Em 2015, foi feita uma lei que proibia o transporte por aplicativo, né? Em 2017, tentaram regulamentar de novo, 2018, 2019, nós derrubamos na justiça, né? Existem várias regulamentações que são uma coisa, Mônica, eu até concordo com você, questões sanitárias, questões de saúde, super legal, válida, mas aqui existem contradições na própria lei, principalmente sanitária, por exemplo, questões extremamente burocráticas, uma lei, inclusive, contrariando a outra, né? A lei que proibiu o Uber, as regulamentações, inviabilizam o avanço tecnológico no Brasil. E quando eu falo isso, de liberdade econômica, a gente tem que olhar para o passado. Por exemplo, Singapura, a Coreia do Sul, eram países extremamente pobres na década de 50 e 60. A questão, a educação, logicamente, ela acompanha a questão de liberdade econômica. Mas não adianta você investir em educação se você não tem liberdade econômica. Uma está atrelada à outra. Porque a pessoa ela precisa ter facilidade para empreender. Por exemplo, Singapura é um país extremamente pequeno, mas ele exporta mais que o Brasil, né? E na década de 50 e 60 era um país sem nada, né? Tipo, não tinha nada lá para fazer. A Coreia do Sul também. A Coreia do Sul, na década de 50, os índices dela, o IDH dela era menor que o Brasil, né? Por que ela cresceu tanto? Liberdade econômica. Inclusive, toda a tecnologia que eles tiveram foram adquiridas principalmente por multinacionais estrangeiras, né? Inclusive, as montadoras de carros deles foram, com o passar dos anos, que foram criadas ali com tecnologia horrível, eles foram melhorando, claro, o país foi investimento em tecnologia, mas, por exemplo, comprando ali engenheiros japoneses, etc., e trazendo, migrando a China, a mesma coisa. A questão de evolução... Pode falar, meu irmão. Tá. Ítalo, na nossa mesa também está o Paulo Henrique Soranços, coitado, ele está calado. Paulo, você também acredita que a desigualdade social aí é uma questão natural? Não é uma questão natural, é evidente que não é uma questão natural. Mas aí é um debate que a gente, é evidente, e eu gosto muito de ouvir quem tem conteúdo sobre o aspecto da escola liberal, porque são discussões ricas, né? São discussões ricas, mas é evidente que a gente vai enredar por um caminho aqui que a gente vai passar... Não, mas só Paulo e Urbano, só para constar aqui, por exemplo, não quer dizer que... Porque assim, a gente tem uma visão, até mesmo um pragmatismo, né? Pragmatismo não. Os estereotipos sobre liberais, principalmente... O pessoal acha que liberal, por exemplo, não defende Estado social. Pelo contrário. Os países escandinavos, eles têm um Estado social muito forte e uma liberdade econômica muito grande, absurda, né? Então, dá para as duas coisas caminharem junto. Existe o social-liberalismo, existe a Escola de Chicago, que inclusive criou os vouchers. Por exemplo, muitas pessoas não sabem, mas o Bolsa Família
o Bolsa Família, o ProUni, todos eles têm inspiração, são projetos liberais, com inspiração na Escola de Chicago. Então, existe isso. O Estado ele pode, sim, interferir, ajudando a combater a desigualdade social, dando oportunidades para as pessoas, mas o grande problema que eu digo aqui não é desigualdade social, mas geração de riqueza, para que os pobres possam ter direito à riqueza. Por exemplo, nos Estados Unidos, a maior parte da população é a classe média, uma classe média que tem acesso a diversos produtos e serviços, coisa que no países desenvolvidos não tem. Em contrapartida, se nós pegarmos a classe média americana e comparar com os bilionários, tem uma desigualdade social muito grande. Conclua, Paulo, seu raciocínio. Não, eu acho que a gente teve... Acho que essa é uma conversa muito boa. Eu aprendi ao longo da vida a não ter mais postura de tentar carregar comigo verdade absoluta sobre nada. Até porque a gente tem que se dar o direito de aprender a todo dia, né? Mas nós tivemos um exemplo muito recente aqui no Brasil, muito próximo, né, de um momento em que a gente teve a inclusão de uma camada que sempre teve excluída da economia de consumo no Brasil, e o quanto isso pesou, né? Então, eu sempre procurei dar exemplos muito práticos, né? A gente tinha, por exemplo, Sorocaba, antes da pandemia, agora eu não sei, porque é uma situação completamente fora do eixo agora, né, que a gente está vivendo. Mas nós tínhamos em Sorocaba aproximadamente 15 mil famílias vivendo abaixo da linha da pobreza, na chamada extrema pobreza, né? E eu sempre defendi, eu falei, acho que é possível você ter uma política municipal que busque, ao longo do tempo, eliminar a extrema pobreza do município. Acho que é absolutamente possível. Estou dizendo que vai colocar todo mundo na classe média? Não, estou dizendo que vai colocar essas pessoas em condições mínimas de dignidade. E qual é o impacto que isso tem? Isso, para cada real investido num programa de transferência de renda como Bolsa, as análises feitas pela economia é de que você gerava 1,7 para a economia local, porque isso faz a economia se movimentar de uma maneira muito dinâmica. Você tem, portanto, você incluindo uma grande massa, o que aconteceu no Brasil muito recente, quando você incluiu uma grande massa que estava excluída da capacidade de consumo, você aumentou emprego, você aumentou, porque o consumo, você entra num ciclo virtuoso, né? Nós tivemos há muito pouco tempo atrás o Brasil saindo do mapa da fome, nós tivemos há muito pouco tempo atrás o Brasil tendo considerado o pleno emprego, né, quando baixo de 5%. Acho que tem várias possibilidades de a gente analisar a forma de inclusão. E, assim, pouquíssimos pensadores brasileiros conseguiram desenvolver uma tese com começo, meio e fim sobre a origem do povo brasileiro, as razões de sermos como somos, né? Acho que Florestan Fernandes, Darcy Ribeiro, eu vou 4 ou 5, vou me lembrar dos nomes aqui, Caio Prado, 4 ou 5 que a gente vai chegar e que tiveram capacidade de desenvolver uma tese sobre o começo, meio e fim do povo brasileiro. Se a gente olhar para essa formação e escolher um dos caminhos, a gente sempre vai buscar encontrar a resposta para essa pergunta. O Brasil é um país desigual, o Brasil é um país pobre, é um país injusto. Acho que tem um pouco de tudo isso, né? Mas é uma conversa que vale muito a pena a gente fazer. Mas precisa de vários botecos para a gente fazer essa. Certamente. Flávia, a Flávia sumiu. Onde está você, Flávia? Flávia, você sumiu. Você está esperando alguma coisa hoje aí? Não quis me falar? Flávia sumiu. Ela foi atender a porta e não voltou mais? Flávia! Foi. Flávia, onde está você? Aí! Onde você foi, mulher? Sabe o que é? Eu fui pegar foi uma atender pizza. A porta lá, Uma pizza, Urbano. Fui. Veio uma pizza vegana. Aí, Flávia? Você já comeu? Tô aqui, tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Onde você foi, mulher? Fui pegar uma pizza. Ah, danadinha. Chegou a pizza no boteco, então? A pizza do American Pizzas. Chegou a pizza. Tem um cardápio vegano. Mônica, experimenta o cardápio vegano deles. Tem a pizza para quem não é vegano, mas tem as veganas.
Eu comprei uma chamada Ana Lua. Maravilhosa. Fica a dica, Mônica. Não, eu conheço as pizzas veganas do América. Opa! É frango de soja, requesói, né? Eu não sei explicar muito bem esses ingredientes, mas é uma delícia. Para quem é intolerante à lactose, não quer comer carne, é uma opção, viu, Urbano? Mas tem para todo mundo lá. Peraí, da onde que essa pizza aí, ô Flávia? Do American Pizzas. Pizza Vou vegana, passar a rede social deles aqui, ó. A rede social deles é american.pizzas. Caramba! Eu estava acostumado com pizza de picanha, pizza light. Então temos, pizza vegana. Muito bem. Ô, Flávia, enquanto você não devora, o Germano também recebeu uma, né? Eu quero ver se os nossos convidados vão receber uma pizza dessa também, hein? Flávia, já temos alguns internautas. Já temos alguns internautas com algumas perguntas, ou não? Várias. Tá bombando aqui. Vamos colocar algumas? Aí pra gente ler, tá? Vamos colocar algumas? Dá pra gente colocar algumas agora? Lá. Alessandro Cardoso, boa noite, fora Bolsonaro. É a sua opinião. Próximo. Leandro Almeida, boa noite a todos. Boa noite. Danilo Martins, boa noite a todos. Boa noite, Danilo. Essa é família, hein? Quem mais? Irmão. Isídio de Brito, boa noite a todos e todas. Grande Isídio, já foi vereador da Câmara, homem ligado ao PT. Adilson Faustino, boa noite também. Boa noite, espero que esteja gostando do nosso boteco, do nosso bate-papo aqui. Perguntas, ninguém? Só boa noite? Precisa-se fazer mapeamento. Adilson Faustino, precisa-se fazer mapeamento às famílias de pessoas infectadas pelo vírus. Você concorda, Mônica? Eu concordo. Aliás, eu concordava com isso já há um ano atrás, né? Que era preciso se monitorar quem estava infectado e tentar, de alguma forma, isolar essas pessoas, né? Essa medida que o Paulo falou, que foi implementada, que eu confesso, Paulo, que eu não cheguei nem a ficar sabendo que estava acontecendo isso ano passado, de você isolar a pessoa quando tinha um infectado em casa, né? Na época, as pessoas que eram de maior grupo de risco. Hoje, está até complicado de você falar de grupo de risco, né? Não dá mais para se falar de grupo de risco hoje, né? Pela situação que está a pandemia, porque está morrendo, está mais para roleta russa do que se basear em qualquer tipo de probabilidade. Todo mundo, qualquer tipo de gente, pessoas jovens, sem comorbidade, criança, está morrendo. Então, mas eu acho, sim, que tinha que ter sido feito algum tipo de monitoramento, testagem em massa, né, isolamento das pessoas infectadas. Lá atrás. Deixa eu emendar isso aqui, Urbano. Pois não. Só para eu emendar aqui pela oportunidade do que a Mônica estava dizendo, e até para fazer um gancho com uma pergunta que eu queria fazer para o Ítalo, de algo que ele falou lá no começo da fala dele. Eu acho que essa que é a grande questão que a gente não vê, né? Outras medidas que não sejam só discurso de ampliação de leitos. É claro que a ampliação de leito ela é importante, mas a ampliação de leitos, se for feito só ampliação de leitos, a gente fica enxugando gelo, porque se amplia leito e bota o povo para a rua, amplia leito e aglomera, amplia leito e não fiscaliza. Aí, obviamente, vai ampliar, nós vamos chegar no que nós chegamos hoje, né? Que você tem mais alto, e aí você... Acho que todos nós estamos vivendo essa angústia. Eu mencionei esse caso que a gente trabalhou. Eu preciso ser mais justo com o que foi esse projeto, viu, Mônica, de isolamento de idosos, porque ele foi pensado numa articulação na época da Secretaria da Cidadania com a Secretaria da Saúde, foi muito bem construído, mas a verdade prática, sabe qual foi? Teve muito pouca adesão, porque a realidade, assim, a gente abriu um edital para hotéis que quisessem
hospedar. Os hotéis estavam praticamente parados naquela época, né? O início da pandemia, ninguém sabia como agir, a atividade hoteleira, inclusive, estava muito prejudicada. Então, a gente entendeu como uma oportunidade de dar movimento para os hotéis e proteger os idosos que estavam na periferia, porque a gente sabe que na periferia não dá para isolar, não dá. Você tem uma casa lá com 8 pessoas morando, um jovem tem detectado Covid, vai levar para casa e vai levar para o idoso, porque ele não vai isolar. Então, a gente queria tirar aquele idoso de lá e levar para o hotel. Mas qual é a realidade? Na periferia, você não consegue tirar o idoso de lá, daquele convívio, daquela cultura que ele tem de vida, e levar para um hotel. Nós levamos pouquíssimos, não me lembro o número exato, mas eu me lembro que foram mais de 500 casos identificados para a gente poder levar para o hotel. Mas pouquíssimos, não chegaram a 10 os que aceitaram ir. E um desses poucos que foram, eu me lembro que teve uma situação, Urbano, de depressão, porque ele passou alguns dias isolado, e ele nunca tinha ficado num hotel, nunca tinha ficado longe da família, ele se sentiu rejeitado. O sentimento que ele teve é que a família o abandonou, tipo, vai morrer para lá, entendeu? Olha só, sabe quem é que percebeu? O cozinheiro do hotel. O cozinheiro do hotel percebeu porque ele levava a comida para o senhor e o prato voltava exatamente da mesma maneira. 2 dias depois, o cozinheiro foi perguntar para ele, falou, o que está acontecendo? O que você gosta de comer que eu faço? Tem algum tempero que eu estou pondo que você não gosta? E aí o cara meio que se abriu, né? Aí uma pessoa nossa, da secretaria na época, né, foi até lá visitá-lo e percebeu que ele nem havia desfeito a malinha que ele tinha levado. E aí foi uma psicóloga conversar com ele, e aí distensionou um pouco e ele ficou. Mas olha só, como é difícil, né? Trabalhar bloqueio, trabalhar... É muito complexo. É muito complexo. Poderiam ter sido tomadas antes, né? Para evitar algumas que você mencionou, Mônica, essa que eu estou dando como exemplo, o Ítalo falou de algumas outras possibilidades. E aí, Ítalo, eu até saio um pouco desse contexto, mas porque eu queria voltar um pouco, falar... esse decreto do feriado, eu tenho a impressão que quem redigiu o decreto faz programa humorístico, eu acho que faz, assim, trapalhões redigir o decreto. É uma coisa tão... Não, mas Paulo, só para esclarecer para as pessoas que não acompanham, o projeto de antecipação de feriados era um projeto só da antecipação de feriados. O decreto é outra coisa. O decreto não foi aprovado pela Câmara, foi feito pelo Poder Executivo. Nunca foi levado para vocês a informação de que o feriado não era feriado de verdade, né? Então, mas o feriado antecipou, né? Vai trocar os futuros feriados vão virar dia útil, né? Tem essa mudança. Agora, o que eu super concordo com você nessa política, por exemplo, o Vietnã, que é um país pobre, e eu acho e ele já tem, claro, que ele já tem uma experiência por conta a Mônica, que é especialista, da SARS, né, que eles já tinham vivido anteriormente, então eles já tinham uma bagagem de enfrentamento contra a pandemia. Fora isso, o povo asiático, ele é muito, principalmente os políticos de lá, são muito pragmáticos, são muito focados, né, que a polarização acaba influenciando nas decisões políticas, e aí a gente vê coisas assim, nada científicas e, tipo, muito mais achismo e negacionismo, ou medidas drásticas que não resolvem o problema. Mas lá o que se fazia, eles detectavam a pessoa infectada e eles isolavam essa pessoa infectada, mesmo que ela estivesse bem, né? Por exemplo, pessoas da minha família, minha mãe e minha cunhada tiveram Covid, ficaram isoladas, mas elas ficaram bem, né? Elas não tiveram um agravamento, diferente de outras pessoas, né? Tem um amigo meu, o Sérgio Maluf, que veio a óbito, né? Então, é uma doença que tem reações diferentes em cada organismo. Então, lá no Vietnã, eles isolavam as pessoas, até porque cai muito naquilo que você falou, Paulo. Por exemplo, como que você vai pegar uma casa que mora 7, 8 pessoas em um cômodo, 5 pessoas e tal, que tem um banheiro só, e vai deixar a pessoa infectada lá na casa, ele provavelmente vai infectar todo mundo na casa. Então, aí não é só uma responsabilidade também do poder municipal, mas de todas as esferas, estadual e federal, que devia
ter tido essa coalizão, essa união, algo que não houve no Brasil, né? Houve um conflito entre prefeito e governo do Estado com o presidente da República e vice-versa. Então, devia ter essa união para poder isolar primeiro essas pessoas, né? Tirar essa pessoa da casa para que ela não infectasse outras pessoas, para a gente tentar controlar a circulação do vírus. E investigar também, outra coisa que a gente não fez foi investir em testes rápidos, né? Lá na Vietnã eles investiram pesado em testes rápidos e conseguiram fazer esses monitoramentos, inclusive investigando com quem a pessoa, o infectado, teve contato. Uma outra coisa também, a Mônica, que é especialista, talvez é interessante, embora ainda seja... Eu acho que o vírus não é tão uma roleta russa, né? Existem alguns estudos já apontando que existem, indiferente se a pessoa é saudável ou não, a pessoa pode ser, às vezes, saudável e morrer de Covid. Mas o que está apontando alguns estudos? O tipo sanguíneo tem influenciado bastante, né? Me corrija se eu estiver errado. Eu não sou especialista, sou formado em gestão financeira, então não sou um leigo. Mas, como curioso, 50% dos casos graves das pessoas que foram internadas com a Covid eram pessoas do tipo sangue A, né? Elas, porque parece que o sangue tipo A, a molécula do sangue tem mais capilaridade e puxa o vírus para dentro, né? Então, essas pessoas têm mais taxa de mortalidade. Então, poderia ter sido feito, por exemplo, políticas para direcionar essas pessoas mais para o isolamento, ter mais cuidado com elas, inclusive oferecer, em vez de dar bolsa para todo mundo, que os recursos são escassos, fortalecer mais os recursos para essas pessoas, para que elas pudessem, de fato, ter isolamento, e também investir pesado nessa questão dos testes rápidos e também na fiscalização de pessoas nas ruas, porque agora, por exemplo, os comércios podem estar fechados, mas você vê gente sem máscara na rua. Se eu pegar agora mesmo aqui, estou no São Guilherme, na Avenida de Arte Frufru, isso aí aqui eu vou encontrar um monte de gente sem máscara, inclusive que nem acredita na doença, né? E agora, outra questão também que eu acho que está se agravando que existem novas variações, mutações do vírus, que inclusive contaminam pessoas que já tiveram ele, né, que são muito mais fortes, os sintomas são muito mais pesados, e as pessoas ainda não tomaram consciência, né? Eu acho que a gente vai ter um grande impacto ainda em vidas. Você concorda, Mônica, com essas observações do vereador? Não, com relação às medidas de segurança que deveriam ter sido tomadas, já tinha até mencionado antes, né? Essa coisa do tipo sanguíneo, então, isso saiu um estudo preliminar em algum momento no ano passado, mas isso não se sustentou, não tem nenhum embasamento que o tipo sanguíneo tenha qualquer relação com a probabilidade de contaminação pelo Covid, né? Qual que era outra observação que você fez? Desculpa. Do tipo sanguíneo? Sim, das variantes, né? O que acontece é que os vírus dessa família, né, do coronavírus, eles não costumam produzir imunidade duradoura. Então, se você já pegou o coronavírus, não significa que você não vai mais. É diferente, por exemplo, de algumas outras doenças que a gente está acostumado, catapora, sarampo, que você pega uma vez e a imunidade dura aí 10 anos, né? Os coronavírus não têm essa característica. Então, no início, inclusive, se falou muito na tal imunidade de rebanho, que nunca fez nenhum sentido. A imunidade de rebanho não funciona dessa maneira, não é com contaminação. Imunidade de rebanho é algo que se utiliza, esse conceito se utiliza para imunização, né, com a vacinação, não com contaminação. E também para esse tipo de vírus também nunca fez sentido, porque já não se esperava uma imunidade duradoura, né? E sim, agora estão surgindo novas variantes, porque como o vírus está se multiplicando descontroladamente, não há nenhum controle sanitário efetivo sendo aplicado aqui no Brasil, então o vírus
está aí na maior furgona e novas cepas vão sendo por mutação, né? Novas cepas vão se multiplicando e vão se espalhando na população, algumas delas mais agressivas, que se espalham mais rápido e que aparentemente matam mais também, né? Claro, mas só uma observação, eu não entendi esse negócio de rebanho, não, isso é coisa do Bolsonaro, né? Eu disse eu sei que você não. Eu disse que eu fiquei, a nossa preocupação é que está parecendo cepas são muito mais agressivas, né? Sim. Até porque, se eu não me engano, a imunidade na Covid-19, vamos dizer assim, a primeira variante chegou aqui, ela durava aproximadamente 6 meses, né? Isso é bem incerto também. Então, eu só tinha colocado a minha preocupação com as novas variantes que são mais agressivas, etc. Sim. Não, eu não quis dizer que você que falou da imunidade de rebanho, não. Eu só estava respondendo o que você me perguntou mesmo. Só para te esclarecer, viu, Ítalo? Eu não sou... eu sou bióloga, eu tenho formação em biologia, passei muitos anos mas a minha especialidade não é biologia, eu sou só uma curiosa. Então, eu leio bastante sobre o assunto, só isso. Bom, gente, eu me sinto desafiado nesse boteco de hoje. Como é bom, né, entrevistar mentes brilhantes, tanto da bióloga Mônica, do jovem vereador Ítalo, do sempre incansável Paulo Henrique Sorans. Olha, é um desafio. Como é bom entrevistar pessoas com conteúdo. E isso me honra muito. Só que eu tenho um compromisso. Bom, seu microfone desligou. Desligou? Voltou. Desligou. Eu acho que a Flávia está te sacaneando, ela está ligando e desligando aí. E agora? Voltou? Voltou? Então tá. Como eu tenho um compromisso com o internauta, nós temos que encerrar o nosso programa. Antes de encerrar, o Laércio Esteves de Iperó pergunta a você, Paulo Henrique Sorans, direto e reto, você é a favor ou contra um lockdown total? A pergunta tem que ser feita a cada época. Nesse momento, no momento que nós estamos vivendo hoje, eu sou a favor. No ano passado, eu fui contra o ano passado todo, porque eu achava que não havia medidas de controle que poderiam ser efetivas. Nesse momento, eu acho que a incapacidade dos nossos governos, nesse momento, exigem uma medida mais drástica. E aí, obviamente, se eu começar a falar aqui, eu vou abrir um diálogo com o Ítalo, por exemplo, que discorda disso, e que os dois lados vão ter argumentos suficientes para defender. Mas que a economia se arrastar nesse abre e fecha pode ser tão ruim ou pior do que o fechamento por um período menor, como a Aquara fez, por exemplo. Eu sei que o tempo já foi, mas eu queria pedir licença, e tem uma coisa que eu estou engasgado, que eu preciso dizer, que é com relação a esse decreto. E eu reforço aqui. Eu acho que a Câmara foi, vamos dizer assim, eu não vou dizer enganada, porque é forte dizer que a Câmara foi enganada quando o projeto de antecipação, pedindo autorização para antecipar feriados, foi encaminhado para lá. Mas não houve a transparência. Aliás, essa é uma característica do governo Manga, né? A falta de transparência, o discurso demais e a incapacidade de gerir. É um governo incapaz de gerir. O que foi feito com esse decreto é digno de estudo. Porque, primeiro, eles mandam para a Câmara um pedido de autorização de antecipação de feriados. Todo mundo entende que se vai antecipar feriado, é feriado, não tem meio feriado. O Executivo pode assumir medidas de restrição de funcionamento. É uma prerrogativa do Executivo. Eu vou restringir o funcionamento de determinado setor para cá ou para lá. Mas a partir do momento que é feriado, né? O decreto antecipa feriado que cai no domingo, por exemplo. E como é que eu faço com a empresa que vai repor isso, vai transformar o domingo em dia útil depois?
Tudo bem, esse é um dos menores problemas que você pode ter ali, vá. Mas vamos dizer, o primeiro decreto colocava como serviços essenciais a assistência social. Eu concordo, é serviço essencial. Mas determinava o fechamento dos equipamentos, todos. CRAS, CREAS, todos, Centro POP, tudo. Então, você bota no decreto que a assistência é serviço essencial, mas você manda fechar tudo. E aí depois você manda fechar tudo e faz uma ação de entrega de cestas básicas. Hoje, estava tendo uma ação de entrega de cestas básicas, que eu acho que é super importante. Nós estamos vivendo um momento que precisa entregar. Aí você bota as pessoas que moram na Vila Helena ou no Nova Esperança para receber a cesta básica, não na Vila Helena ou no Nova Esperança, mas para retirar a cesta básica lá na Afonso Vergueiro, na igreja da Afonso Vergueiro. A pessoa vai ter que pegar ônibus para ir. Aí você não coloca no decreto instituição bancária. Vai abrir banco ou não vai abrir banco? Porque não estava no decreto. Você colocou que a indústria não ia fechar, mas as indústrias já tinham sido notificadas que iam fechar, mas a indústria não fechou. E aí foi todo mundo. Aí reduz ônibus. Aí vai todo mundo para ônibus, aí superlota ônibus. Aí o prefeito vai para a live e fala o quê? Vou demitir o presidente da URBS. Mas que culpa tem o presidente da URBS da incompetência de quem montou essa logística absurda? Né? Aí ontem, depois de toda a confusão, ele dá uma entrevista e fala assim, estamos recuando, a indústria vai parar. Aí hoje, a indústria não parou. E ele deu uma entrevista agora à noite dizendo, a indústria não vai parar, porque nós chegamos num acordo, a indústria está pagando ônibus fretado. A grande indústria paga ônibus fretado desde sempre. Quem não paga é a pequena indústria. E não tem como pagar ônibus, não tem como o pequeno arrumar fretado de uma hora para outra. Qual foi a solução? Volta a circular 100% dos ônibus, que é para garantir, porque é um movimento quase que normal. Então, assim, é uma coisa que parece que os trapalhões escreveram o decreto. É de uma incapacidade. Eu podia falar de vários exemplos desde o primeiro dia. Desde aquele anúncio sem nenhum sentido que ele fez, por exemplo, quando o governador falou que idoso reduziu a gratuidade de transporte público para idoso, CPTM, EMTU e metrô. Reduziu. Aí ele vai dar entrevista e fala assim, não, aqui em Sorocaba não vai reduzir, mas não vai mesmo, não tem metrô. Não tem metrô, vai ter gratuidade. Então, assim, eu não vou dizer que tem má fé nesse negócio, porque é muito cedo para a gente fazer esse tipo de embate. Acho até mais um desabafo isso, sabe? Mas, assim, eles são incapazes, eles são despreparados. Só que, nesse momento, não dá tempo de fazer escolinha. Nesse momento, as medidas que se exige do poder público tem que ser muito efetiva. Tem que ser muito... Porque as nossas vidas dependem disso. As nossas vidas. Então, desculpa, no final... Mas se eu não desabafasse, eu não ia dormir hoje. Não, e sem contar a promoção do tratamento precoce, né, Paulo? Que também arrisca a vida das pessoas, cria uma falsa noção de segurança com algo que, além de não ter eficácia, tem efeitos colaterais potencialmente graves, né? Enfim. Pro fígado, bom, né? Tá uma conversa, o nosso boteco tá uma conversa muito prazerosa, esclarecedora e importante. Volto a ressaltar a magnitude desses entrevistados. Para encerrar, pela ordem, Mônica, fale tudo que tu queres, por ser tudo a lei para encerrar. E se eu falar tudo que eu quero, gente, encerra hoje, Urbano. Bom, eu vou só, então, me limitar a agradecer a Flávia, a você, pelo convite de estar aqui nesse boteco super animado, super com assuntos super importantes e na companhia de pessoas também sensacionais, cheias de conteúdo, que trouxeram debates super legais para cá. Obrigada, pessoal. Obrigada por terem participado, meus colegas de boteco. E obrigada pelo convite, obrigada para todo mundo que está aí assistindo também. Agora o jovem vereador Ítalo Moreira, que já está dando o que falar. Fale tudo que tu queres, pois é tudo da lei. Imagina. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade, o espaço, agradecer de coração, fico muito feliz por ter sido convidado. Fico muito feliz e o prazer de conhecer a Mônica, né? E obrigado pela aula aqui sobre biologia. O Paulo Soranzo, pessoa que tenho grande admiração, que tive o prazer de conhecer ele lá quando
a gente viabilizou uma emenda parlamentar com o deputado Kim Kataguiri para o programa Criança Feliz no Abiteto, né? E a gente sabia ali que ele fazia um excelente trabalho, né? Todo o funcionalismo falava da excelência dele, né? Da pessoa que faz falta aí na gestão. É isso que eu fui muito crítico ao governo Jaqueline, mas ele era um secretário que realmente um viés muito técnico, não só político, mas uma pessoa que tem minha admiração. E fico muito feliz de participar de um debate com ele, com a Mônica, e ser entrevistado com a minha amiga Flávia, de longa data, o Urbano, que eu conheci hoje, primeira vez que a gente teve contato, também fico muito honrado. Acompanhava suas matérias jornalísticas também, gostava bastante, né, o formato do seu programa. Fico muito feliz e honrado. E gostaria aqui também de convidar as pessoas a conhecer o nosso trabalho através das redes sociais, Ítalo Moreira SP, no Instagram, no Facebook, né? Deixar aqui meu WhatsApp à disposição de toda a população para mandar denúncias, demandas, críticas a gente também. Toda crítica ela é super bem-vinda, a gente merece uns puxões de orelha, até mesmo para refletir sobre o nosso trabalho, sobre as ações, né? O WhatsApp, o código é 15 981 15 5768. E também aproveitar, minha amada, que estava aí acompanhando aqui a nossa transmissão, ela entrou numa reunião, teve que sair, a minha namorada Lara Bruno, deixo aqui meus beijos para ela, a mulher mais incrível e mais bela do mundo, para mim, né? E também o meu parabéns para a minha equipe, que também, mesmo na pandemia, contudo, a gente não para de trabalhar, uma equipe muito empenhada, muito técnica, que eu tenho o privilégio, lá, o professor Geraldo Almeida, né, pessoa que já foi até secretário de desenvolvimento, o Romo, que trabalhou na Prefeitura de São Paulo, o Dr. Lucas Gandolfi, o Leandro, que inclusive estava aqui na live também, trabalhou 15 anos no banco, sempre me ajudou ali a fiscalizar as contas públicas, né? O nosso estagiário, que voluntariamente me ajuda, que deveria estar na faculdade de Turim, na Itália, mas por conta da pandemia a gente teve o privilégio de ter ido lá no nosso gabinete, que é o Anderson Castro, que está nos ajudando bastante nesse trabalho. Então, eu deixo aqui todo o meu parabéns à minha equipe, que faz um excelente trabalho, e agradecimento a todos que nos acompanham, seja aqueles que até mesmo nos cobram, né, acho importante também, e todos aqueles que nos apoiam no nosso trabalho, mandando ideias, sugestões e críticas, né, tudo super bem-vindo. E fico à disposição de todos e deixo aqui meus agradecimentos. O vereador falou do meu trabalho, vale lembrar que amanhã tem Olho Vivo, né? O tradicional programa policial, com aquela irreverência toda na TV Votorantim, a partir de 7 da noite na TV Votorantim. Paulo Henrique Sorans, fale tudo o que tu queres, pois é tudo da lei. Não falo para falar tudo, porque senão eu não vai respeitar o horário. Mas eu quero dizer que foi um prazer, viu, Urbano? Eu acho que a última vez que eu te vi pessoalmente foi lá no Carnaval do ano passado, viu? Faz um tempo, não faz? Foi. Acho que foi, né? Foi. A Flávia eu vi mais, né, ao longo do ano passado, mas nem tanto. Mônica, eu acho que a Mônica, a gente se conhece só das redes, né, Mônica? De algumas vezes. Na verdade, eu te conheci lá da secretaria. Eu sou lá da ação comunitária em Riba. Ítalo, eu tenho absoluto respeito pelo seu trabalho, viu? Acho que dessa geração, e assim, a gente sabe das diferenças que a gente eventualmente tem com relação às nossas visões de mundo, mas eu tenho certeza que os nossos propósitos são os mesmos, né? De tentar, cada um à sua maneira, caminhar pelo bom lado aí. Aliás, eu vou lembrando das coisas que me incomodam aqui, só para não perder a oportunidade, porque eu estou falando com o vereador também aqui, viu, Ítalo? Me incomoda mais uma coisa que eu tenho visto aqui do nosso prefeito. Essa coisa de ficar colocando gente nas campanhas de vacinação que não estão vacinadas, gente, por favor, né? Você sabe disso, né? Mas por uma escassez de servidores públicos, que é normal, a prefeitura passa por isso há algum tempo, eles têm convocado servidores de outras secretarias para ajudar nas campanhas de vacinação. E aí coloca na linha de frente de campanha de vacinação quem não foi vacinado. Eu acho, assim, de um risco, comissionados, ainda chamam só comissionado para fazer aquele bem bolado de sempre, né? E aí bota o comissionado em risco, inclusive em situações que depois ali na frente podem ser questionadas de outra maneira. Acho muito ruim.
Eu não sei se isso chegou de alguma maneira para vocês já. É uma situação que você ainda. Paulo, Franz, eu não sabia dessa informação, né? Não havia chegado na gente ainda, mas eu vou fiscalizar, vou inclusive fazer um requerimento baseado nesse ponto que você colocou, e super agradeço essa observação, né? E acho que esse canal é super importante, né? Eu fico aqui à disposição não apenas de ti, mas de todos que nos acompanham aqui, de mandar essas denúncias, né? Servidor, a gente recebe muitas denúncias de servidores públicos e tal, a gente, inclusive, atua bastante no Ministério Público, inclusive nessa gestão, né? Antes mesmo de ser vereador, já fazia isso e continuo fazendo, e a gente está aqui realmente para fiscalizar, para a gente bater de frente, né? Eu já tive por exemplo, eu tive um grande conflito com o governo, foi o projeto TBI, acho que é o que você falou, né? Eles apresentaram o projeto como se fosse redução de TBI para nós até 120 mil, mas na verdade era um imposto, e o nome era redução de TBI, né? De alíquota de TBI, mas na verdade eles estavam aumentando imposto, porque eles estavam mudando a base de cálculo, né? Passando do valor venal para o valor, valor de mercado. Então, essas questões de falta de transparência do governo nos incomodam. Inclusive, essas batidas, assim, de votar um projeto do dia para a noite, é horrível, né? Por exemplo, a do financiamento internacional, eu super defendi tudo, até porque é algo que debatia desde 2018. E, assim, a gente conseguindo estudar, beleza, mas eu acho uma falta de respeito com o legislativo, eu tenho falado isso durante as sessões, você pegar um projeto, por exemplo, a reforma, criação dos conselhos da Fundeb, algo que está desde janeiro aí, né? O prazo inicia dia 31 de março, algo que podia ter mandado lá no início, sabe? Manda, na sexta-feira para votar na segunda. A reforma a reforma da FUNSERV, algo extremamente complexo também, mandar na sexta para a gente votar na segunda. Eu já estudei a matéria, assim, mas, é uma falta de respeito que você, como parlamentar, tem que pegar um negócio e madrugar estudando, sabe? O negócio fazer assim na correria, sendo que você podia jogar o tempo, ter mais tempo para debater com a população, etc. Então, tem muito isso. Gente, só para não cometer uma injustiça aqui, também agradecer o Diego, né, que também sempre é um voluntário também, ele é funcionário público, trabalha na Aramar, né, mas ele sempre nos ajuda no tempo de ócio dele, fazendo vídeos, nos ajudando, ele que faz esse trabalho para a gente de mídia. Sim, só queria dizer que foi um prazer tomar uma cerveja com vocês. Isso aí. Fazia tempo que eu não conseguia entrar no boteco, viu? É isso aí. Flávia, e você? Você, Flávia, Urbano, minha diretora, minha produtora. Urbano, Oi. O Rick Lima está reclamando aqui que não lê as perguntas dele. Flávia, fale você também tudo que tu queres, Flávia, para a gente ir embora. Vamos ler as perguntas, que o Rick Lima ele tá reclamando aqui que não leem as perguntas dele, que deixa para a próxima. Calma aí, aqui tem bastante comentário, Rick. O tempo é curto. Vamos ver a pergunta dele aqui. Olha, Urbano, rapidinho. Vieram milhares de perguntas. Vamos lá. Milhares. A Vamos gente lá. até pede desculpa aí para você, Rick. Vamos lá. As barreiras é totalmente sem eficiência. Mas eu prometo, vou responder cada uma pessoalmente. Combinado, Vou responder vamos cada lá. uma pessoalmente depois. As barreiras é totalmente sem eficiência por ter vários desvios e entrada na cidade de Sorocaba e não é fechada em todos os locais de entrada. Teria solução para isso? É uma pergunta do Rick. Vamos ver se tem mais alguma outra pergunta. Ele está falando das barreiras, Urbano. Que ele acha que é sem eficiência por ter vários desvios e entrada na cidade de Sorocaba e não é fechada em todos os locais de entrada de Sorocaba. Viu? Mas isso daí está acontecendo em todas as cidades da região. Para se ter uma ideia, só para não alongar o assunto, para se ter uma ideia, meu amigo, aqui na região de Itapetininga, eles colocaram barreira nos feriados prolongados aí, nos finais de semana, de manhã, à tarde já não tinha. Então, quer dizer, eu ligo para a cidade, como é que está a situação aí?
Não, aqui de manhã tá fechado, mas à tarde beleza. Então eu vou e passo o final de semana inteira. É isso, gente. Não temos tempo mais. Responda um a um pessoalmente. Obrigado, Urbano. Mônica. Obrigado, Paulo. Obrigado ao jovem. Urbano, Oi. só uma pessoa que está aqui no bastidor, fala boa noite para Fala, ela. Flávia. Nosso amigo Germano. Olá, pessoal, boa noite. Oi? É o Germano. Tudo bom com vocês? Ele tá no Germano, bastidor, sim. ó, vamos deixar nosso boa noite Claro. para ele. Você estava tomando cerveja também ou não? Não. Então, né? O Germano não. O Germano não bebe, ele só bebe água com gás ainda e limão, né? Claro que eu tenho que agradecer ao meu diretor. Ao meu diretor de imagem, Germano Schoenfeld, o sobrenome desgraçado de falar. O Germano, que é um tremendo profissional, ele que nos abastece nos bastidores. Vai aparecer ou não, Germano, para nós irmos embora? Dá o seu boa noite aí, pelo menos, Germano. Você viu a qualidade da imagem hoje? Hoje fomos bem de imagem, né, Flávia? Deu tudo certinho, Excelente, graças ao Germano. Boa noite, Germano. Boa noite, Germano. Tudo bom? Germano, Tudo bom? Muito obrigado, Germano Schoenfeld. Você é maravilhoso, você que fica nos bastidores. E o Germano é quem faz toda a edição do programa Olho Vivo, que vai ao ar amanhã na TV Votorantim, das 7 às 8. É isso, Flávia? Das 7 às 8. Este programa que você está assistindo, que nós temos que encerrar por causa do tempo, ele também vai estar no YouTube e no Instagram. Um beijo no coração, Mônica. Um beijo no coração, Paulo Henrique. Um beijo no coração, Ítalo Moreira. Um beijo no coração, minha diretora Flávia. E meu diretor de imagens, Germano Schoenfeld. Fui. Em respeito a você, ouvinte, internauta, eu tenho que encerrar no horário como a gente combinou. Antes de dar uma boa noite final,